mesmo com menos eletrificação, né, porque sempre as pessoas falam, não, os outros países estão com eletrificação, mesmo com menos eletrificação, por ter essa matriz renovável, a gente ter muitos carros flex na nossa frota circulante, isso ajuda na descarbonização. Então, a gente está num movimento que já tem, né, esse movimento há muitos anos com o veículo flex, que ele ajuda na descarbonização, mas é claro que para as nossas metas, que o Brasil, inclusive, assinou nesses tratados, no COP, agora no COP 26, né, no COP 27, então, assim, tudo isso, né, de neutralidade em 2050, a gente vai precisar ir além. Mas a gente já está quando a gente compara um veículo a gasolina no mercado europeu, por exemplo, que não tem quase biocombustível na sua mistura, com um carro a gasolina aqui no Brasil, já emitimos menos. Quando a gente fala num veículo flex, que roda aí na sua média nacional, né, com 50% do tempo, vamos dizer assim, com etanol, é claro que tem estados que andam mais com etanol, estados que menos, mas na média do Brasil, a gente fala em uma demanda de etanol de mais ou menos 50% em relação ao total do volume de combustível Otto. Então, isso já traz um ganho significativo, porque a pegada de carbono do etanol, ela é muito menor do que a pegada de carbono da gasolina, por exemplo, ou do diesel, principalmente. Bom, você elaborou na AEA, junto com a sua equipe lá, certamente, uma cartilha chamada do Poço à Roda. Explica pra gente o que é essa cartilha e no que consiste esse conceito do Poço à Roda. O conceito do poço à roda, ele não olha só a emissões de gases, né, do CO2, a gente está falando de dióxido de carbono aqui, por causa de gases de efeito estufa, no escapamento do veículo, né? E a gente tem que ter um olhar mais abrangente, exatamente por causa disso que você falou, a matriz de outros países, uma matriz suja, que às vezes vem do carvão. Como a gente compara isso com nossos biocombustíveis e tudo mais? Então, para promover uma discussão mais ampla, a gente precisa olhar a pegada de carbono do energético, eu vou falar energético, não vou falar combustível, porque também tem a matriz elétrica, no caso do veículo elétrico, até o uso dele no veículo. Então, quando a gente fala do poço à roda, a gente fala todo esse percurso, desde a sua fabricação do energético, a sua distribuição e seu uso no veículo. Então, com isso, você compara exatamente o impacto ambiental que aquele veículo está tendo. E não somente as emissões, porque quando você olha um carro puramente elétrico, ele é zero de emissões de dióxido de carbono. Porém, num país como China ou Europa, que a matriz não é limpa, ele emite, porque a energia elétrica não tem uma pegada de carbono. Então, no Brasil, a gente tem essa vantagem, a matriz elétrica, como eu falei, é mais de 80% renovável, mas também a nossa matriz de combustível líquido também é bastante renovável.